Qual é o maior problema de Ottawa, a capital do Canadá? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lúcia, eu cheguei aqui no Canadá no ano de 2019 e eu escolhi a cidade de Ottawa, a capital do Canadá, para ser a cidade que eu moraria aqui no país. Eu conheci a cidade de Ottawa no ano de 2018, quando eu vim aqui pelo Canadá pela primeira vez para fazer uma visita exploratória. Inicialmente, essa visita exploratória, ela começou na cidade de Toronto e naquele momento Toronto não fez sentido para nós e então nós decidimos fazer uma visita exploratória, uma viagem exploratória aqui para a cidade de Ottawa. Naquele momento, por aquele período, realmente Ottawa nos encantou e então nós começamos o nosso processo de imigração para a cidade de Ottawa e consequentemente no ano de 2019, em maio de 2019, foi a primeira vez que nós chegamos aqui na cidade de Ottawa como residentes temporários. E como muitas pessoas, eu acabei chegando na cidade como estudante internacional, então eu vim para estudar em um college público e naquele momento eu optei por morar no bairro de Nepean, que é o bairro onde está inserido o college público, o Algonquin College. E naquele momento, aquele bairro era o que mais fazia sentido para nós, porém depois de um ano eu decidi morar na região de Downtown. Eu morei ali durante a pandemia por um ano na região de Downtown e foi no ano de 2021 que eu decidi fazer uma viagem exploratória por todo o Canadá. Contudo, finalizada a primeira parte da viagem exploratória, eu decidi retornar para a cidade de Ottawa e neste momento eu moro na região de Stittsville. Ottawa sempre foi uma das cidades mais cotadas por muitos brasileiros que pensam em imigrar. No entanto, quando eu cheguei aqui na cidade em 2019 para um estudante internacional, para muitos perfis de imigração, a cidade não é tão interessante. Então essa questão é importante de deixar bem claro que muitas vezes a gente não coloca a imigração como prioridade na hora de escolher a melhor cidade para morar aqui no Canadá. Então por esse motivo eu comecei a estudar outras cidades do país e foi então que eu tive a ideia de fazer uma viagem exploratória pelo Canadá. Então eu passei por todas as províncias do país e hoje eu conheço mais de 100 cidades. Foi então que eu comecei a repensar as minhas ideias em relação a Ottawa. Então, neste vídeo eu estou fazendo um comparativo entre Ottawa e outras cidades do Canadá. É importante dizer que não é um comparativo entre uma cidade do Canadá e uma cidade do Brasil. Não. O comparativo que eu estou fazendo é entre Ottawa e outras cidades do Canadá, porque foi apenas quando eu visitei essas outras cidades que eu realmente percebi que Ottawa tem pontos importantes que precisam ser analisados por várias pessoas que pensam em vir aqui para o Canadá para morar, para estudar, para trabalhar. Então é importante que você coloque essas questões na balança, para que você consiga analisar se os pontos positivos eles suplantam os negativos, porque em todas as cidades do país, obviamente que há os pontos positivos e os pontos negativos. Então por isso que é importante que você consiga analisar não apenas os pontos positivos, esses que fazem com que você queira morar aqui na cidade e que obviamente, muito provavelmente você já o saiba, mas também os negativos, aqueles pontos que muitas vezes eles não são falados. Então, neste vídeo, muitos dos pontos negativos que eu vou falar não são exclusividade da cidade de Ottawa, mas sim são pontos negativos que acontecem em boa parte das cidades aqui do Canadá. Então, é preciso estar atento não apenas às questões pontuais da cidade, uma delas eu vou comentar nesse vídeo, obviamente, mas também abra os olhos e fique atento, porque boa parte dos pontos negativos de uma cidade, eles também acontecem em boa parte das cidades do Canadá. Então, o primeiro ponto negativo, e é algo que eu realmente não vejo muitas pessoas pontuarem, é que Ottawa, ela é a capital do Canadá. Lúcio, mas isso não é positivo? Com toda certeza, tem muitos pontos positivos. Um deles é a logística. Ottawa foi escolhida para ser a capital do Canadá pela sua localização aqui no Canadá. Então isso é um ponto positivo, mas também tem o lado negativo. Por ser a capital, ela é uma cidade muito visada, principalmente por questões políticas bem sensíveis.
tal como protestos. Neste ano, a gente realmente presenciou uma questão bem sensível aqui na capital, que foi o convoio, o comboio dos caminhoneiros. Eles fecharam uma determinada região da cidade, foi um dos maiores protestos já relatados aqui no Canadá, e isso não significa que não haverão outros, independente da sua posição em relação ao convoio, porque é realmente uma questão política bem sensível. É importante pontuar que isso pode acontecer sim aqui na cidade, e isso pode trazer transtornos, especialmente para as pessoas que moram numa região próxima do parlamento, que é ali na região central da cidade. Na época desse protesto, muitas pessoas realmente se mudaram da região de downtown, então por isso que eu estou trazendo esse ponto, porque realmente ali na frente do parlamento, quem mora aqui na cidade sabe que toda semana tem protesto, mas obviamente não são todos em grandes proporções, mas esse protesto realmente foi uma questão bem sensível aqui para a cidade, e que muitas pessoas realmente elas colocaram Ottawa como uma cidade ruim por ela ser a capital e por realmente estar em destaque aí nesses cenários políticos. Um outro ponto bem sensível que eu gostaria de trazer para vocês é o aumento dos aluguéis e estrutura. Lúcia, por que esses dois pontos estão juntos? Porque, na minha opinião, eles caminham em paralelo nessa questão negativa. Por quê? Muito provavelmente você sabe que os valores dos aluguéis eles aumentaram significativamente em todo o Canadá. E na cidade de Ottawa não foi diferente. No entanto, na minha opinião, os valores dos aluguéis, eles não são compatíveis com a estrutura da cidade. Os valores dos aluguéis, eles são altos, principalmente se comparado com outras cidades, tal como Calgary, Edmonton, Montreal, por exemplo, que são cidades maiores e que têm mais estrutura, mas que os aluguéis eles são menores. Então, se a gente for contrastar esses dois pontos, eles, na minha opinião, não estão em equilíbrio aqui na cidade de Ottawa. Na minha opinião, os valores dos aluguéis eles estão aumentando significativamente, mas a cidade não tem estrutura compatível com o custo de vida. E falando em estrutura, que chega o principal ponto desse vídeo, que na minha opinião é o maior problema aqui de Ottawa. Não é novidade nenhuma que o transporte público aqui de Ottawa, ele é realmente um dos piores do país. Aí que a gente vem de encontro com tudo que a gente falou anteriormente. A cidade, ela é a capital do país e tem um dos piores transportes públicos. Isso tem uma razão. A cidade de Ottawa, ela é realmente muito espalhada. Calgary, Edmonton, Toronto, Vancouver, todas essas cidades, elas conseguem ser projetadas na área geográfica aqui da cidade de Ottawa, de tão grande que é o espaço territorial da cidade de Ottawa. Então, obviamente que o transporte público, ele não consegue atender todas essas regiões, e com isso vem a insatisfação dos moradores. Como na maior parte da cidade, o transporte público, ele é feito por ônibus. Muitos desses ônibus, eles acabam não atendendo toda essa região da cidade. E é conhecido que os ônibus, eles acabam tendo linhas canceladas, muitos atrasos, e com isso, obviamente, você não consegue confiar. Tem até uma expressão, Reliable Public Transportation. O que acontece? Muitas vezes, até nas vagas de trabalho, eles perguntam se você tem um transporte público confiável para chegar até o seu trabalho. Recentemente, no ano de 2019 apenas, que foi inaugurada a linha do LRT, que é como se fosse o metrô aqui da cidade, né? Ali na região de downtown. Então, a região de downtown, majoritariamente, ela está coberta com o metrô, né? Com o LRT. Contudo, há uma pequena parcela da população que mora nessa região. Geralmente, as pessoas precisam pegar 1 ou 2 ônibus, dependendo da região que eles moram, para chegar até a primeira estação do LRT, para então eles percorrerem a região de downtown. E essas são as saídas aqui da estação Tanney-Spencer, que elas dão acesso aos pontos de ônibus nessa região. Então, por exemplo, nessa localidade, onde os pontos de ônibus deixam os passageiros para eles entrarem na estação de metrô, e daquele outro lado são onde os ônibus eles passam para levarem os passageiros até os bairros.
de 2019, quando o LRT ele foi inaugurado, porque houve uma grande mudança ali na distribuição das linhas de ônibus e muita gente relata que ficou ainda pior com o LRT. Então, se você pretende depender do transporte público para você percorrer até o college ou percorrer até o trabalho, saiba que esse é um ponto sensível da cidade. É tão sensível que há uma carta aberta da população reclamando toda essa insatisfação. Há também um outro documento feito pelos próprios motoristas de ônibus dizendo todas essas questões sensíveis em relação ao transporte público aqui da cidade. Além disso, um ponto que na minha opinião é importante, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, é que não tem um ponto de LRT, do metrô, né, aqui de Ottawa, do aeroporto para a região central da cidade. Aliás, não tem unidade ainda do LRT ali do aeroporto aqui de Ottawa. Lembrando que Ottawa, além de ser a capital, ela é uma cidade turística, uma das cidades aqui da região mais visitadas. E infelizmente a cidade não conta com essa estrutura para poder facilitar o acesso tanto de trabalhadores que vêm até aqui, empresários e turistas também da região do aeroporto até a região central da cidade. Sem contar que realmente as obras ali do LRT, porque está havendo expansão das linhas, né, do LRT aqui na cidade, elas são alvo de corrupção. Há inúmeras denúncias, se você pesquisar na internet em relação a isso, há inúmeras denúncias que há casos de corrupção, que a obra está superfaturada. Então essa também é uma questão bem sensível em relação ao transporte público e muitas vezes a gente vindo do Brasil, a gente acaba achando que essas coisas não acontecem aqui no Canadá, mas basta realmente, e eu sugiro que você faça, que você pesquise sobre isso e que você vai encontrar várias notícias relatando esses casos. Por isso que é tão importante você estudar sobre as cidades do Canadá, para que quando você chegar aqui, você não encontre nenhuma surpresa. E é óbvio que todas as cidades, elas têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. É preciso analisar se esses pontos positivos, eles suplantam os pontos negativos. E então você encontra o equilíbrio. Será que vale a pena morar em determinado lugar por causa daquelas qualidades? Ou os pontos negativos, eles são realmente muito mais fortes do que os pontos positivos? Você precisa analisar o peso de cada um desses pontos para então você fazer a sua decisão. Como eu falei anteriormente, não é que esses pontos negativos de Ottawa, eles não existam nas outras cidades. Por isso que é preciso prestar muita atenção na hora de escolher a melhor cidade para você morar aqui no Canadá, de acordo com as suas expectativas em relação ao país, de acordo com as suas prioridades e de acordo com a sua área de trabalho, com o perfil da sua família. Então essas questões realmente são muito importantes de serem analisadas. E esse é apenas um vídeo da nossa série de vídeos sobre os maiores problemas das cidades aqui do Canadá. Eu te convido para você assistir o vídeo das outras cidades, das outras províncias. Tem muitos pontos importantes e que eu acredito que vai beneficiar na hora de você escolher o seu lugar para morar aqui no país. Se você é novo aqui no perfil, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem um sininho aqui do lado, se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. Se você ainda não fez isso, faz isso agora, vê aqui o sininho, clica nele e ativa todas as notificações e também não esqueça de deixar o seu like aqui para nós, isso é muito importante para o YouTube distribuir o nosso conteúdo para várias outras pessoas. E se você tiver qualquer dúvida, basta você escrever aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!